Boa noite, irmãos. Prazer estar novamente com vocês. Satisfação grande ter a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor nesses dias com os irmãos. Primeira vez aqui na Igreja Bíblica de Morada Nova, né? Na verdade, a igreja não tem tanto tempo, então já me antecipei, né? Cheguei antes que a igreja fosse maior. Então, um prazer grande, satisfação estar com os irmãos. Eu queria apresentar rapidamente, antes de iniciar o nosso estudo propriamente dito, um pouco do ministério onde eu me ocupo mais agora, que é o Ministério da Missão Maranata. Rapidamente, só para vocês terem uma noção do que é a Missão Maranata e onde estão os nossos missionários servindo. A Missão Maranata começou há uns 14 anos, 15 anos na Igreja Bíblica Batista do Planalto, onde eu servi por 20 anos. E Deus foi abençoando esse projeto de um modo incrível. E hoje nós podemos olhar o mapa mundi e ver representantes do Senhor, missionários pelo menos em 4 continentes desse grande mundo. Deus tem sido maravilhoso, tem sustentado esses missionários. O meu trabalho, eu sou um dos missionários, mas eu estou fora do mundo, porque meu trabalho é mais da assistência a esses missionários, com viagens, especialmente com conselhos, como o Senhor me deu a graça, o privilégio, a bênção especial, obrigado, irmão, de poder falar mais perto. Eu vou engolir esse negócio aqui, porque já está aqui bem pertinho, mas vamos. Aí, Felipe, posso ajustar, né? Eu sempre tenho medo esse negócio de microfone, que às vezes ele fica um pouco fora do alinhamento. Eu tenho medo de falar e terminar com a boca torta, né? Tentando alcançar vou botar aqui bem no meio para não ter perigo. Mas o meu trabalho hoje não é mais como pastor de igreja local. Fiz isso por 29 anos e continuaria fazendo. Pela graça de Deus, eu não precisei sair, no sentido de que tive algum problema. A igreja não pediu para eu sair. Alguns ficaram chorando. Eu sei que alguns estavam chorando de alegria, mas de fato foi uma decisão por entendermos que poderíamos ser mais utilizados por Deus nesse ministério. Graças ao Senhor, estamos com 2 anos. Mudou completamente o meu esquema de vida, porque sempre fui pastor de igreja local, né? Desde que eu saí do seminário, 1º de janeiro de 1991, eu estava iniciando o meu pastorado na primeira igreja batista regular em Juazeiro do Norte, onde fiquei a primeira parte do meu ministério. Depois, 20 anos em Fortaleza. Então, sempre foi um ministério, vamos dizer assim, com uma certa segurança pelo fato de estar servindo a uma congregação local. Mas com esse novo ministério eu me tornei missionário como todos os outros, né? Não tendo uma igreja que lhe sustenta, mas dependendo de muitas igrejas e indivíduos. E graças ao Senhor, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Sempre alguém pergunta como é que foi a mudança, a questão de sustento, especialmente a minha mãe, né? Você é sempre preocupada: meu filho, você vai viver como, né? Você vai deixar a igreja? Você sempre teve sustento da igreja? Sempre que eu encontro com ela, ou alguém pergunta, a minha resposta é: não temos tudo o que pensávamos, mas também não falta nada. Então, está empate, né? Não está faltando nada, Deus tem suprido as necessidades, e ainda assim conseguimos ajudar alguns dos outros missionários. Não temos o que reclamar. Deus é maravilhoso e fiel, e nós estamos felizes com tudo o que Ele está fazendo. Deixe passar bem rapidinho as fotos dos nossos missionários, principalmente as solteiras, porque pode ser que tenha algum missionário solteiro com visão para a obra de Deus, né? E quem sabe olhando as missionárias, mas tem que ir para o campo, não pode trazer a missionária de lá não, viu? Então, se quiser conhecer melhor, tem que passar no teste vocacional primeiro. Então, essas são as nossas 3 servas corajosas, heroínas, que servem na cidade de Cobija, na Bolívia, ao lado de Epitaciolândia, que é a última cidade do Brasil no estado do Acre, antes da Bolívia. Essa é a família Silva, Adriano, Josi, Cecília, Helena e o cachorro. Mas o cachorro
não estava na equipe missionária, não. Ele entrou no meio do caminho. E hoje eles têm mais um filhinho, o Tomás. Retornaram recentemente para a Argentina, depois de quase um ano no Brasil, onde a Josi teve uma gravidez muito, muito difícil, tanto que o seu filho nasceu um pouco menos de 6 meses de gestação. Até agora eles não sabem exatamente se vai ter sequelas, como que vai ser, mas retornaram ao campo. Deus está sustentando. Eles estão numa cidade chamada Escobar, pertinho de Buenos Aires. Essas são as duas famílias que servem na Venezuela: Ricardo e Rita Mafra, Fernando Lande e Gabriel Lima. Fernando passou aqui, eu vi recente, né? Passou? Fernando esteve aqui com vocês? Não? Foi em Quixadá, porque eu passo em tanto canto que eu não sei mais onde é que eu estava. Foi em Quixadá que ele deu testemunho. Fernando dirige seminário, formação de obreiros lá na Venezuela. Mafra, trabalho de plantação de igrejas, inclusive organizou recente a primeira igreja. Aí vocês conhecem o João Souza, né? Com certeza esse vocês conhecem bem, porque a Fabiana é aqui de Limoeiro. Então, não tem como não conhecer, tem a obrigação de conhecer, de orar, de sustentar e de visitar a família, viu? Eles estão na Guiana Inglesa, que é um país vizinho nosso, na fronteira com o estado de Roraima, onde eu estou morando agora, de 130 quilômetros de Boa Vista até Letem, que é a primeira cidade da fronteira, e de lá você pega um pequeno voo, é pequeno mesmo, porque o avião é pequeno, mas o voo é curto, é apenas 1 hora de viagem. Se escapar, você chega lá. Geralmente a gente escapa. Estive lá recente, no final de abril, com eles, e foi um tempo muito especial. Eu acho essas famílias verdadeiros heróis na fé. Eles estão num lugar inóspito, difícil, mas as duas famílias, o João já tem, acho que 10 anos lá, 10, 11 anos, Renato tem 3 anos, nenhum dos dois quer sair do campo. Eles veem aquela terra como a sua terra, o seu povo, é simplesmente uma obra de Deus no coração desses irmãos. Aí está a nossa equipe, uma das famílias em Portugal, que é Wesley, Lília, Gessé, Joel e Jair. Eles servem na margem sul, como eles chamam, do outro lado do rio Tejo. Estão plantando igrejas e treinando líderes. Aldenay é solteira, ela ainda está levantando sustento. Essa família Barroso está ao norte do país, na cidade do Porto. Paulo Sininho e as 2 filhas. Essa é a família Moraes, é o Carlos Heron, cirurgião dentista. Teve por 8 anos, quase 9 anos, na Gâmbia, um país 100% muçulmano. Bastante difícil para pregar o evangelho, mas como ele levou um consultório móvel, então ele dava assistência dentária para as pessoas. Tinha uma picape andando nas vilas, fazendo esse tratamento. Pela graça de Deus, conseguiu falar de Cristo para muita gente, não é mesmo? Porque, como ele é dentista, ele aproveitava a hora do procedimento para falar. Se o sujeito não quisesse, ele arrochava na injeção, aí doía mais, né? Então todo mundo escutava Heron com muita atenção. Não era isso não, mas de fato ele usou a profissão para falar de Cristo para muitas pessoas. Essa equipe em Cabo Verde, a família Brito, Fábio, Daniel, Esté e Estevão, e a outra é a família da Eliane Aires e os 2 filhos. Eliane foi solteira para Cabo Verde, casou com o Aires, é um cabo-verdiano. Atualmente estão servindo em uma outra ilha, porque ela hoje é professora na Universidade Federal, lá em Cabo Verde, e teve que mudar da capital para a ilha de São Vicente. Mas o Fábio continua na capital, servindo ao Senhor, conduzindo a igreja. Esse é um casal muito especial, Jorge e Luana. Jorge é cabo-verdiano. Ele é fruto do trabalho que foi começado lá em 2008, quando o pastor Isaías, o primeiro missionário da missão, foi para Cabo Verde, conheceu Jorge, adolescente, moleque, lá jogando bola com eles, foi para os clubes bíblicos, aceitou o Senhor Jesus como Salvador, foi discipulado, cresceu na própria igreja, a Igreja da Bíblia, e há 4 anos atrás, Deus trouxe para o Seminário do Cariri. Ele já terminou o curso dele, está agora no processo de levantar sustento
Estamos orando que em agosto ele retorne para Cabo Verde para pastorear a igreja que foi iniciada pelos missionários lá. Isso é o ciclo se completando, é o sonho de todo missionário, né? Você vê alguém que levou a Cristo e essa pessoa pastoreando aquele trabalho, e sendo do próprio país, né? Os missionários em algum momento precisam sair, mas aí nós temos um cabo-verdiano, Jorge Miguel, e como ele não é besta, conseguiu uma brasileira, está voltando não só com o curso, mas bem acompanhado, já tem uma filha inclusive, né? Então orem pelo Jorge, ele está com cerca de 60% do que ele precisa para viver em Cabo Verde com a família. Então orem por ele, Deus complete o que falta desse sustento e logo eles retornem para seu país. Daniele Costa serve em Madagascar, que é uma ilha na parte oriental da África. Ela é paraibana, está lá há quase 5 anos, também uma menina extremamente corajosa, né? Uma heroína mesmo. Esse é o casal que serve no Senegal, Carlos, Elza e Felipe. Eles servem há muitos anos no Senegal, inclusive estão quase em fim de carreira. Orem por eles e para que outros possam assumir o trabalho quando esses servos saírem. Temos uma missionária voluntária sim, porque ela não tem visto para ser missionária em Israel, mas ela está em Israel agora. Entrou como voluntária em um projeto social, mas o alvo é ficar os 2 anos e de alguma forma ver se o Senhor abre portas para ela continuar no país como missionária. Então, a gente não coloca assim a foto e tudo para evitar qualquer risco, né? Até de cair na rede social alguma coisa. Mas é uma jovem, solteira, de São Paulo, da Igreja Esperança, e Deus está usando lá em Tel Aviv, está vivendo agora em Tel Aviv há alguns meses. Vocês conhecem aí o Rafael, né? Rafael, Ana Lídia, Misael, Isabela. Rafael está com 96% do sustento, ou seja, completou o que ele precisa para ir para o Japão. Então vai literalmente para os confins da terra. Então, graças a Deus por isso, não é? Irmãos, é bom dizer para vocês uma coisa. Esses missionários todos eles, quase 100% do sustento deles. Eu diria que da equipe toda, vamos dizer, no mínimo 90% do sustento dessa equipe toda vem de igrejas pequenas no estado do Ceará ou ao redor do estado do Ceará. Então não vem da região rica, né, não vem de igrejas grandes, porque Deus não depende de ricos nem de pobres, Ele depende dos fiéis. Então são pessoas fiéis. E eu sempre gosto de compartilhar isso, porque a gente vê a grandeza do Senhor. É mais ou menos a média de R$900 mil por ano que precisa ser levantado para manter esse pessoal ao redor do mundo. É muito dinheiro, né? Como nós dizemos, é dinheiro que gente besta não conta. Eu mesmo sou besta, que eu não sei contar esse tanto de dinheiro. Mas de onde vem isso? Eu lembro quando começamos o projeto, um pastor perguntando assim: pastor, você está entendendo o que significa isso? A sua igreja tem dinheiro para um negócio desse? Tem? Não, nem eu. Mas eu sei quem tem. Vamos falar com o dono? E começamos a falar com o dono. E o dono está transferindo porque tudo é dele. Tudo é dele. Então ele só transfere. Tem hora que tem uma pessoa e diz: tá bom, agora eu empresto aqui para esse. No fim, ele é quem domina todas as coisas. Todo o recurso está nas mãos do Senhor. Tivemos alguns missionários por alguma necessidade pessoal, doença, outras coisas, tiveram que sair do campo. Nenhum deles porque faltou sustento e alimento. Nenhum deles até hoje. Eu sei que nenhum vai chegar a esse ponto. Essa é a missionária Darlene, creio que alguns de vocês conhecem também. Darlene serve especialmente com evangelismo de criança e viaja em muitos países na América Central. Esteve conosco lá em Boa Vista, fazendo ministério com venezuelanos. Se alguém aqui fala espanhol, tem desejo de alcançar um campo missionário de fala hispana, venha para Boa Vista, lá onde eu estou morando. Nós temos cerca de 150 mil venezuelanos na cidade. É um campo missionário que Deus trouxe para a nossa porta no Brasil. Doidos para aprender português, muitos deles não falam português, precisam para trabalhar. Então,
é um meio de alcançá-los, ensinando português. Tem vários pastores, tem cerca de 5, pelo menos que eu conheço, tem muito mais. Eu conheço 5 pastores venezuelanos, pessoas com 20, 30 anos de experiência ministerial, que tiveram que sair do país, estão em Boa Vista. Orem por isso, que Deus possa nos ajudar a plantar igrejas entre esse povo em Boa Vista, treiná-los e mandá-los de volta como os melhores missionários para aquela nação. É um grande projeto. Darlene esteve conosco lá fazendo trabalho com crianças. Esse é o missionário Júnior, a sua família. Ele é professor do Instituto Federal lá no Cariri, mas também é piloto e tem o sonho de trabalhar com aviação missionária, e o lugar melhor para isso é o estado de Roraima. Então ele está preparando para transferir para lá. Só tem um detalhe para o projeto do Júnior, falta um pequeno detalhe. Vocês imaginam qual é? Um avião, né? Mas isso é um detalhe, evidentemente, né? É um detalhe, né? É um detalhe, porque nós conhecemos o dono de todos os aviões do mundo, não é não? Então, Senhor, esse pessoal já usou muito, empresta agora para o missionário. É assim que a gente faz. E ele faz. Então, orem pelo Júnior, Deus ajude nesse grande projeto. Esse é o Christian, serve numa cidade chamada Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia. Estão plantando uma igreja agora, em junho será a organização dessa igreja. Deus tem abençoado bastante a obra ali. Família Andrade, Tiago, a Germana, Cecília e Timóteo. Tem mais um menino aí. Os missionários, eles são muito ativos na obra do Senhor, né? Quando não tem gente se convertendo, eles estão tendo menino, mas a obra está crescendo de qualquer maneira, né? O importante é que a igreja vai crescendo. Então esse aí está faltando filho também, que é o Timóteo, nasceu há menos de um mês. Tiago, a visão dele é trabalhar com muçulmanos, não sabe exatamente aonde, mas no Oriente Médio. Ele deve passar um tempo na Guiana Inglesa, lá onde está o João e o Renato, porque lá tem uma grande concentração de islâmicos. Então ele vai lá para estudar um pouco a língua inglesa, aprimorar o inglês e ter contato direto com o islamismo. Essa é uma família fazedora de tenda. Regis, Luke, Jennifer e Grace, eles moram nos Estados Unidos, têm um ministério através da internet. Ele é cearense, viu? Canindé. Deus tem usado grandemente com esse ministério por meio da tecnologia. Ronaldo, creio que vocês conhecem, alguns de vocês devem ter visto o Ronaldo em algum local. Ronaldo, Thalita, os 2 filhos, serviram no Timor por 5 anos, agora estão indo para a Ilha da Madeira, em Portugal, viajam dia 9 de julho. Leilane também serviu no Timor, não temos mais equipe no Timor. E a Leilane está agora trabalhando com o Christian e a Denise ali em Goiânia. Então esses são os nossos missionários. Eu queria só apresentar para que os irmãos conhecessem. E esse aqui é o mais bonito, tá certo? Não. Mas orem por nós, que Deus nos ajude a continuar com essa obra que Ele nos apresentou. São grandes desafios, mas confiamos no nosso grande Deus. Amém? Eu acho que eu engoli alguns minutos, mas vamos correr. Pronto. É porque eu acho que muitos de vocês não teriam a oportunidade de saber um pouco sobre a missão, então eu achei que seria bom fazer esse relatório. Qualquer informação a mais, estamos às ordens. Hoje é o nosso segundo estudo sobre aconselhamento bíblico. Vamos falar sobre a palavra de Deus, continuar falando sobre a palavra de Deus e os dilemas da alma. Vocês receberam uma folha com as anotações, que tem basicamente tudo. Poucas coisas eu acrescento aqui no slide. Façam as notas. Se tiverem alguma pergunta, anotem aí e no final me perguntem, que eu não sei não, talvez eu saiba, mas de qualquer modo a gente pelo menos escuta a sua dúvida. Mas espero que seja algo edificante para todos vocês. Vamos orar ao Senhor. Graças damos a Ti, Senhor, por Ti mesmo. Graças damos pela obra missionária. Graças damos ao Senhor porque nós que somos fruto de missões, pela graça do Senhor, hoje estamos fazendo missões e enviando brasileiros para além das nossas fronteiras. Que o Senhor seja glorificado nessa grande obra, que o Senhor sustente cada um dos seus missionários, supra como tem feito cada uma das suas necessidades e envie mais obreiros para a Tua seara. Pedimos agora a bênção do Senhor para o nosso tempo de estudo da palavra, em nome de Jesus. Amém.
Muito bem. Hoje o nosso tópico é esse, as doenças da alma. Doenças da alma. Botei entre aspas e vocês já vão entender por que essas aspas estão ali na palavra doença. A evolução da ciência médica é parte do mandato divino pelo qual o homem deve sujeitar a terra. Isso é uma ordem do Senhor: crescei, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a. Ou seja, agrada a Deus quando nós desenvolvemos tecnologia, quando nós crescemos na ciência, quando nós conseguimos ganhar entendimento do funcionamento da natureza, a fim de tentar minimizar os efeitos do pecado sobre a natureza. Nenhum problema com isso. Deus nos deu a ordem para que o homem sujeitasse a terra. Então louvamos ao Senhor pelo avanço científico, tecnológico, médico, em todas as formas. Mas é preciso cuidar para que o avanço científico não represente negação ou superação, eu coloco entre aspas, isso é impossível, mas pelo menos tenta-se, que esse avanço não represente negação ou superação do que diz a palavra de Deus. Infelizmente, à medida que o homem vai crescendo em conhecimento, às vezes vai também crescendo em ignorância. São pessoas com muita informação, mas ao mesmo tempo sem nenhuma sabedoria. São pessoas inteligentes e tolas ao mesmo tempo. Porque uma coisa é você ter informação e outra coisa é você ter sabedoria. São duas coisas diferentes. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Quando junta os dois, aí é ótimo. Você tem conhecimento, informação, e você tem discernimento espiritual para entender as implicações desse estudo que você fez para a glória de Deus, para o bem dos que precisam. Mas para isso precisa ter sabedoria, que só vem com o temor do Senhor. Infelizmente, no nosso meio acadêmico há muito tempo, para que você seja uma pessoa respeitada, considerada como um estudioso que tem algum peso e digno de ser ouvido, quase que é exigido que você seja um ateu. Você tem que negar a existência de Deus. Você tem que negar que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque se você disser isso, então você está na Idade Média. Você não é realmente um acadêmico. Você não é uma pessoa capacitada. Infelizmente, chegamos a esse ponto em que fomos longe demais e caímos nas universidades e somos doutrinados e quase engolimos isso pacificamente. Mas precisamos entender isso. A ciência, o conhecimento é bom, é uma bênção, desde que não passe dos seus limites e fique dentro dos domínios para o qual ele existe. Então devemos sempre perguntar, primeiro, a Bíblia se refere claramente a esse assunto que está sendo apresentado? Estamos lidando com um tópico que se encaixa no método científico? Não quero criar polêmica aqui, mas existe um grande debate entre os próprios estudiosos desse campo da alma, né? A ciência, literalmente, etimologicamente, a ciência da alma seria a psicologia. Psique, do grego alma, logia, estudo. Então, a psicologia seria o ramo do conhecimento humano, a ciência que estuda a alma. Ótimo. Existe um grande debate entre eles mesmos, só eu que estou dizendo. E o grande debate é: esse é realmente um campo de estudo científico? Encaixa-se no método científico? O método científico começa com observação, perguntas, pesquisa, experimentos, testes, não é? Vários testes, ensaios e erros, até você tirar conclusões que podem ser uma teoria, uma lei, o que for. Mas passa por esse processo todo. A grande pergunta é: como é que se faz isso com a alma? Como é que se estuda cientificamente a alma humana? Cientificamente, para ser honesto com a palavra, não dá para estudar, não. Tá? Então é bom perguntar: estamos lidando com um tópico que se encaixa no método científico? Estamos diante de uma enfermidade ou de uma expressão prática do nosso coração pecaminoso? São perguntas que às vezes nós não fazemos, mas deveríamos fazer, certo? Então, ao falar sobre as doenças da alma, e especialmente sobre a cura para essas doenças,
é bom considerarmos essas questões aí apresentadas. Existe um livro chamado Desejo Dominado, gente boa o autor, eu conheço ele. Aí tem aí, eu trouxe alguns. E no capítulo, não sei se é 7 ou 8, mas na página 104, eu estou citando algumas coisas que esse sujeito falou. Um grande problema dos nossos dias é a tendência de dar nomes modernos para aquilo que a Bíblia chama de pecado. Esse é um grande problema, tá? O pecado da falta de satisfação em Deus e com o que Ele nos dá é considerado como, por exemplo, síndrome da compulsão por compras, né? Tem gente que só está feliz se estiver comprando, consumindo, não é uma doença. É um coração que não tem satisfação no Senhor. Isso não é doença. A indisciplina e o espírito rebelde de muitos adultos e crianças são chamados de hiperatividade. Não, é uma doença que a criança tem, ele tem hiperatividade, tá? Isso não é doença, tá? Às vezes o que está acontecendo é falta de limites e disciplina, só isso. Então, damos um nome científico, classificamos como assim, como uma doença, começamos a dar remédio aos meninos. Já pensou nisso? Daqui a pouco está uma criança que não é hiperativa, não é normal. O bom do menino é que ele é hiperativo, não é não? Não, a gente quer um menino que é meio lesado, assim, não, de jeito nenhum, né? Bom é quando sobe em árvore, pula, cai, quebra a cabeça, não, precisa quebrar a cabeça, mas corta o dedo e chora e briga. É normal, é a infância, nós fomos assim, né? Mas hoje não, hiperatividade é uma doença. Agora, nós fomos assim, mas quando passava do limite, a gente sabe também o que acontecia, né? Os nossos pais conheciam muito psicologia aplicada, eles tinham uma técnica de psicologia aplicada no bumbum da aprendizagem, era rápido, a gente aprendia rapidamente, né? Era infalível essa técnica. A pedagogia moderna ainda não conhece, mas meu pai conhecia e resolvia. A impureza sexual que domina o coração de muitos é designada de vício do sexo, olha isso. Então a pessoa está vivendo em pecado e vai em busca de ajuda e um profissional diz assim, você tem a doença do sexo. É mesmo? Então se é doença eu não tenho responsabilidade. Se é uma doença eu sou vítima, não é? Eu não sou, por exemplo, responsável, ninguém pode me culpar porque eu estou com uma gripe. A gripe é uma doença, ninguém que está atrás de uma gripe, não é? Recebi há pouco um recado do Mafra, nosso missionário que está na Venezuela, a esposa pedindo oração porque ele está numa crise terrível de cálculo renal, de sentir muita dor, não é? Ela dizendo, nós estamos na Venezuela, não tem para onde ir, né? Mas nós temos um Buscopan, e a Buscopan, água com açúcar e oração, né? E Deus vai resolver. E eu creio que já melhorou. Mas isso é doença, isso é uma disfunção física, tá? Não podemos culpar a pessoa que está com a crise renal, isso é problema físico. Ele está sendo vítima de uma deficiência física. Mas imoralidade, impureza, isso é doença? A falta de confiança na soberania de Deus e providência de Deus é vista, por exemplo, como distúrbio emocional. Não é porque eu sou uma pessoa que eu tenho síndrome de pânico, eu tenho transtorno tal e tal, é por isso que eu sou assim, preocupado, ansioso. A Bíblia diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que o Senhor é soberano, que não cai nenhum pássaro sem a permissão do Senhor, que até os cabelos da cabeça estão todos contados, que para Deus não há impossível, que os dias da nossa vida estão todos contados, não vai passar nenhum para lá nem para cá. Esse é o nosso Deus, essa é a doutrina da soberania de Deus. E se eu conheço esse Deus, eu descanso nele. Quando eu não estou assim, não ajuda alguém dizer você está doente, não ajuda. Quando você diz que um problema espiritual da alma é uma doença, você tira a esperança da verdadeira cura, porque a pessoa agora está se vendo como doente, não é?
E o grande problema é, e qual é o remédio para isso? Qual é o remédio para isso? Né? Tem uma jovem que eu conheço, jovem, 22 anos, que por pecado, e eu conheço bem, estou falando de quem eu conheço, por decisões rebeldes contra Deus, contra a palavra de Deus, por negar tudo o que ela aprendeu desde criança, hoje ela não dorme sem tomar remédio. Hoje ela vive com crises de pânicos e ansiedade. Acorda faltando fôlego, quase morrendo. E porque está rebelde, não quer a ajuda da palavra de Deus. Ela quer a ajuda dos remédios psicotrópicos. E o que está acontecendo com essa jovem, por incrível que pareça, ela está cada vez recebendo doses mais fortes, porque não resolve, passa um tempo, volta, o médico aumenta a dose. Não aumenta a dose. Vai parar onde? Vai parar onde? Então, precisamos ter muito cuidado com isso. Se é doença, é doença. Se é falta de confiança em Deus, se é falta de dependência do Senhor, se é pecado, então vamos tratar de modo como a Bíblia trata, porque o remédio vai estar aí. Recente, eu ouvi falar desse negócio, eu não sabia, eu estava dando uma aula duas semanas, um modo de aconselhamento, e uma irmã que é pedagoga, ela disse: pastor, você já ouviu falar do Todd? Esse Todd era só o todinho que a gente tomava, né? Não, mas tem o Todd. Se bem que quando era pequeno não tomava todinho não, porque todinho era para rico, a gente tomava era o leite de cabra direto, né? Quando tinha. Enfim, o Todd é um novo transtorno, que é o transtorno obsessivo opositor, e ataca as crianças. É uma doença que está atacando as crianças. Eu acho que eu conheci isso aí porque eu tinha, sabe? Essa doença eu tinha, era terrível. Descontrole emocional forte, os erros são sempre dos outros, dificuldade em seguir ordens, brigas frequentes com os colegas, discussão frequente com os adultos, recusa em obedecer regras, gosta de aborrecer as pessoas e é vingativo. Isso é o que eu era, né, quando era menino, e às vezes até hoje. Então eu estou cheio de Todd, até a raiz do cabelo. Criança está com um transtorno. E sabe o que a professora me disse? Eu disse: olha, a gente não pode mais corrigir. Não pode disciplinar. Quando o pai chega e diz: o meu filho tem Todd. É até engraçado, né, o negócio. O meu filho tem Todd. Se tem Todd, então deixa ele no canto dele. Se ele não quer fazer tarefa, não faz. Porque ele está entodiado, né? Ele não quer obedecer, não, obedece, tá? Pronto, porque ele tem um transtorno. E meus irmãos, imagina onde é que nós chegamos, tá? Eu posso dizer claramente que isso não é um transtorno, não é porque eu tenho autoridade nenhuma, é porque a Bíblia diz que não é transtorno. A Bíblia tem um nome e tem receita para tratar isso aí, tá certo? A Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança, a vara da disciplina afasta. Está escrito. Eu não tenho autoridade nenhuma, mas Deus tem. Quando Ele diz que não é, eu posso dizer, não é. Isso é invenção dos homens, tá? Isso não é doença. Como entender o TOD como um transtorno que demanda tratamento diante da seguinte afirmação bíblica? A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Toda criança tem essas tendências. Brigar com adultos, não querer fazer tarefas, brigar com os colegas, botar a culpa nos outros. Mas Adão e Eva foram os primeiros até o Todd, né? Lembra? Começou lá. Não fui eu, Senhor, foi ela. Não, foi a serpente. A serpente não tinha para quem, não tinha dedo, ela não pôde apontar para ninguém, né? Ela teve que assumir a culpa. Transferência de culpa, não assumir a responsabilidade, isso não é transtorno, isso é pecado. É o que está dentro do nosso coração. Nós queremos sempre nos justificar, nós queremos encontrar desculpas, nós queremos achar alguém para ser responsável pelos nossos erros. A Bíblia tem os nomes e o remédio para isso. Então, essa é uma situação clara em que eu diria para qualquer pai: o seu filho não tem doença nenhuma na alma, não tem transtorno nenhum, seu filho precisa ser criado biblicamente. Aplique o que a palavra de Deus determina e você terá a cura. Recente
tenho tentado ajudar, não tenho conseguido muito pela distância, mas sempre estou em contato com um casal na Paraíba, que o filho foi diagnosticado com síndrome de Tourette. Síndrome de Tourette, já ouviram isso? Síndrome de Tourette. Às vezes se manifesta com tiques motor, já viu? A pessoa que faz assim todo tempo, abre a boca, bota o nariz para cima, bota os olhos para trás, sei lá, tem todo tipo de coisa. Dizem que essa é uma das indicações, ou tiques orais. Só que esses tiques orais são muito curiosos, porque no caso, por exemplo, do menino, ele apresentou um tique oral de dizer pornografia. Nunca tinha dito nenhuma pornografia, nunca viu o pai falando, mas na hora que estava atacado, aí saiu os palavrões mais horríveis do mundo. De onde é que vem isso? Eu estou doente, é doença. E aí a mãe e o pai levaram para um dos neuropsiquiatras e o homem disse: qual é o problema? Ele disse: olha, ele está com esse tique aí, ele está dizendo palavrão. E o médico disse: qual é o problema de dizer palavrão? Deixa o menino dizer palavrão. Nota isso? Então, bom, pode ter alguma doença nesse caso? Pode ter, eu não sou cientista nessa área. Mas uma coisa eu sei: qualquer que seja a doença que faça com que a pessoa pronuncie palavras torpes, tem pecado. Porque a Bíblia diz que é pecado. Está entendendo? E entre as pessoas que estudam a alma e o que criou a alma, eu prefiro ficar com a autoridade do Criador da alma. Então, se ele falou, ele sabe o que está dizendo. E foi interessante, nesse caso, quando eu falei com o menino, eu mostrei alguns textos e disse para ele: você está em pecado, na verdade. Pode ser que você tenha outras coisas, mas dizer palavrão, seja em que situação for, é pecado. Cada vez que você disser, você confesse ao Senhor, confesse aos seus pais e ore a Deus para livrar-se disso. Acabou. Está lutando com outras coisas, mas acabou essa história de palavrão. Tem uma coisa estranha: por que o tique oral é só para dizer palavrão e não para dizer um versículo da Bíblia, né? Porque o menino conhecia um monte de versículos. Ele dizendo: o Senhor é meu pastor, meu filho, amém, glória, né? Não, Jesus salva, não sai isso não. Não é estranho esse tipo de tique? Então, é doença, tudo é doença, não estou descartando todas as coisas, mas dizer que todos esses sintomas são disfunções físicas ou doenças é complicado. Quando estamos lidando com outros transtornos semelhantes, devemos sempre nos lembrar de que o problema não é o problema. O problema é o coração. Estudamos ontem isso, não foi? É o resumo do nosso estudo ontem. O problema não é o problema. O que nós estamos vendo ali é o fruto. Nós estamos vendo o comportamento externo, mas isso está brotando de onde? Do coração. Que o Senhor descreve em Marcos capítulo 7 o que é que tem dentro do nosso coração. Que Jeremias diz que é desesperadamente corrupto. Não é? É isso que está naturalmente no coração humano. Então, o problema não é o problema. O problema realmente é o coração, é o homem interior. Pensando sobre algumas, eu estou falando aqui, analisando biblicamente as doenças da alma, eu peguei 3 tópicos só. Não dá para ir muito além. Então, 3 tópicos representativos que eu acho que já ajuda para entender a abordagem bíblica para esse tipo de coisa. Primeiro, a tristeza e suas ramificações. Eu botei tristeza e suas ramificações porque aí cabe depressão, cabe tantas outras coisas. Então, vamos pensar em tristeza, assim, de modo geral. Primeira coisa, a tristeza é um fenômeno normal no mundo pós-queda, certo? Que, de modo geral, não deve ser classificada nem como pecado, nem como doença, de modo geral. Eu tive uma perda, uma pessoa querida, por exemplo, faleceu. Eu estou triste, é uma doença? Não. É um pecado? Também não. Eu estou simplesmente sentindo os impactos desse mundo caído, os efeitos do pecado, da maldição do pecado, que tirou de mim alguém querido. Pronto, eu estou triste. Eu tenho que tomar remédio para isso? Não tenho. Eu estou deprimido? Não. Infelizmente, hoje, o diagnóstico é quase isso. Está triste, toma remédio, né? Porque você não pode ter tristeza, é uma mentalidade imediatista dos nossos dias. Nós não queremos sentir dor, nós não queremos ter tristeza,
todas as coisas têm que ser resolvidas apertando um botão, tudo muito rápido. Então nós não temos paciência nem para lidar com as coisas normais da vida, e nós queremos ultrapassar todas essas coisas rapidamente. Às vezes alguns cristãos exageram dizendo que toda tristeza, toda depressão é pecado. Não é não. Paulo fala de tristeza sobre tristeza. Jesus ficou profundamente triste, Jesus nunca pecou. Tristeza é uma reação normal de quem vive em um mundo que foi atingido pelo pecado, em que as coisas não funcionam como deveriam, que nós vemos a degeneração em nós mesmos, à nossa volta. Isso causa tristeza que nos leva aos pés do Senhor, é uma bênção, inclusive, que nos leva à fonte da alegria e desperta no nosso coração a esperança daquele dia em que nós viveremos no novo céu e na nova terra, onde não haverá lágrimas, onde não haverá decadência, onde não haverá doenças, onde não haverá despedidas, somente alegres e gloriosos reencontros. Então, a tristeza serve, inclusive, para nós pararmos de dizermos: a terra não é o céu e nunca vai ser. A nossa pátria não é aqui. E Deus usa isso para nos levar mais perto dele. Como eu disse, Jesus entristeceu-se profundamente no Getsêmani. Ele diz: a minha alma está profunda até a morte. Ele usou essa expressão. Eu estou extremamente triste. Não é pecado estar triste. Paulo fala de tristeza sobre tristeza. O grande problema é quando nós temos a tristeza, mas não vamos buscar a fonte da alegria, que é o Senhor, e deixamos que essa tristeza nos consuma, nos determine, e a nossa vida não sai mais desses limites de tristeza. Aí é quando começa o problema. Mas o fato de estarmos sentindo o peso por causa de vivermos nesse mundo caído não é pecado. A tristeza pode ser proveniente de necessidades físicas? Pode sim. Eu, pelo menos, sou assim, não sei vocês, mas quando eu estou com fome eu fico triste. E às vezes eu estou assim, meio... rapaz, por que eu estou assim? É porque eu estou com fome. Eu como, rapaz, no instante eu começo a sorrir, é bom demais, né? Pode sim, pode ser por necessidades emocionais, pode ser por necessidades espirituais. Eu acho que profeta Elias, enfrentou uma grande tristeza e tudo isso está envolvido, tá? Alguns falam da depressão de Elias. Não sei, talvez pode dizer que Elias ficou deprimido, seja o que for, mas olha só a causa, né? O que foi que aconteceu com o profeta Elias. 1 Reis 19. 1 Reis 19. Lê alguns versos. O primeiro verso diz: Acabe fez saber a Jezabel. Jezabel era esposa de Acabe, né? Gente muito boa, por sinal. Tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Ela disse: eu vou matar você, Elias. Até amanhã eu garanto que você será um homem morto. Temendo, pois, Elias, é curioso isso, né? Ele enfrentou todos os profetas de Baal no Monte Carmelo, matou todos eles, e agora está com medo de uma mulher. Jezabel manda um recado e Elias fica com medo. Curioso, né? Curioso. Pois Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele não queria companhia, ele está completamente abatido, isolado, vai para o deserto, sozinho. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Segundo profeta na Bíblia que pede a morte. Jonas também, não foi? Senhor, não quero mais viver. Veja a que nível chegou a tristeza do profeta. Pediu a morte. Basta, e disse, basta, verso 4, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se
e dormiu debaixo do zimbro. Eu acho que depois dessa oração, Elias se deitou e disse: eu vou dormir e acordar morto, né? Aí não conseguiu. ele queria acordar morto, mas não acordou não. Ele foi dormir, e eis que o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olha, interessante. A primeira providência do Senhor foi alimentar o profeta. O servo dele estava fraco. Então havia uma necessidade física, e o Senhor dá comida para Elias. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Ele estava exausto. Elias precisava comer e precisava dormir. Ele estava fisicamente esgotado. Quando nós estamos esgotados fisicamente, nós ficamos abatidos, ficamos tristes, ficamos com espírito depressivo, não é? Tudo fica sem graça. Elias estava exaurido fisicamente. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come mais comida, não é? O homem precisava mesmo se alimentar, porque o caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E lá o Senhor vai encontrar Elias, vai ter um encontro muito interessante. Elias vinha de um estresse muito grande, a batalha com os profetas de Baal. Aquilo não foi brincadeira, né? Elias colocou a sua vida em risco, porque o que acertado era: o Deus que não responder é Deus falso, e o profeta do Deus falso vai ser morto, né? Elias enfrenta todos aqueles homens, enfrenta toda a nação, inclusive o rei Acabe. Ele certamente não teve condições de se alimentar naquele período, e quando chega a notícia de Jezabel, ele está muito cansado, está muito fraco. Então ele fica abatido, ele acha que não tem saída para ele, tá? Profundamente triste, necessidades físicas, emocionais, que afetou também o seu espírito. Ele perdeu a esperança, né? O grande profeta de Deus está achando que não vai sobreviver a mais essa provação. Tem um livro muito bom que eu recomendo, que o título é Se Eu Sou Cristão, Por que Estou Deprimido?, escrito por um autor chamado Robert Somerville. Eu recomendo esse livro por várias razões, mas principalmente porque esse homem foi um dos meus professores. Eu o conheci pessoalmente, eu sentei em sala de aula com ele, ouvi a história dele quando sendo servo do Senhor por muitos anos, professor de aconselhamento. Depois de uma cirurgia grande nas costas, muitas dores, muito tempo de sofrimento, ele pensou em tirar a própria vida. Então, foi uma luta tremenda, com uma profunda tristeza que durou semanas. E ele chegou a cogitar tirar a própria vida, um homem de Deus. E ele analisa naquele livro a história do profeta Elias, comparando com a história dele. É muito, muito interessante. É da editora Peregrino, eu acho que não. Peregrino, mas eu acho que não está aí não, tá? Opa, foi demais, deixa eu voltar aqui. Não havendo causa física aparente, a tristeza deve ter sua origem no coração. Isso aí é o rei falando com Neemias, Neemias capítulo 1. Acho muito interessante a maneira como o rei dá o diagnóstico da tristeza de Neemias. Neemias capítulo 2, verso 1 diz assim: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Neemias era copeiro do rei. Ele diz: eu sempre fiz o meu trabalho com muita alegria, o rei sempre me via alegre. Mas no capítulo 1, nós sabemos, a partir desse capítulo, que Neemias recebeu notícia da condição deplorável em que se encontrava a cidade de Jerusalém, a cidade querida. E aquilo o abateu profundamente. Saber que a cidade de Jerusalém, dos seus pais, estava naquela miséria. Então Neemias ficou triste, muito triste. O verso 2 diz: o rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Ou seja, o rei diz: se você está doente, tudo bem, eu entendo a tristeza. Mas se você não está doente, por que você está triste? E ele mesmo responde, não é?
tem de ser tristeza do coração. Está certíssimo, rei. Está certíssimo. Minhas necessidades físicas podem me causar tristeza. Mas se eu não tenho nenhum problema físico, está tudo bem, e eu ainda continuo triste, depressivo, para baixo, deve ser tristeza do coração. Deve ser algo na alma, né? Porque você não encontra explicação no corpo. A tristeza também pode ser fruto de pecado. Gênesis capítulo 4, vou ler apenas o verso 5, né? Diz assim, Gênesis 4, 5. Ao passo que de Caim, da sua oferta, não se agradou, falando que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não de Caim. Irou-se, olha aí, irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Notaram a expressão aí? Alguém tem uma expressão diferente na sua Bíblia ou todo mundo tem essa? Descaiu-lhe o semblante. Todo igual? Todo mundo com atualizada? Poderia ser traduzido assim, e ficou deprimido. A ideia é essa, ele ficou profundamente entristecido, arrasado, né? O rosto denunciava a profunda tristeza. Na verdade, essa profunda tristeza proveniente de ira no seu coração, porque Deus não aceitou a sua oferta. Então, a tristeza de Caim é uma tristeza pecaminosa, proveniente da sua rebelião contra o Senhor. Falando sobre ira, né? Segundo tópico aqui das doenças da alma, vamos dizer assim. Nem toda ira é pecaminosa. Salmos 7:11 diz que Deus sente ira todos os dias. Efésios 4:26 diz, irai-vos e não pequeis. Ou seja, é possível irar-se sem pecar. Então, em primeiro lugar, entenda isso. Nem toda ira é pecaminosa, porque o nosso Deus tem expressão de ira santa. A ira pecaminosa brota do coração orgulhoso, que não aceita ser contrariado. No caso de Caim, Deus não aceitou a oferta dele, e o texto diz, ele ficou extremamente irado. Por que Caim ficou irado? Ele se sentiu diminuído, ele não foi aceito, ele se achava muito importante, ele foi contrariado, e ele não admitia ser contrariado. Logo ele se irou de maneira muito forte. Ou pode ser também de um coração que não aceita os bons propósitos de Deus. Jonas, capítulo 4, é bem interessante a reação de Jonas. Jonas 4. Jonas 4, vocês conhecem a história, né? Jonas foi mandado para Nínive, pregou o evangelho. Primeiro ele não foi para Jope, né? Mas terminou, pela graça de Deus, depois de ser engolido por um grande peixe, terminou completando a viagem. Podia ter feito a viagem no navio, fez na barriga de um peixe, né? Fez a viagem um pouco mais desconfortável. Mas, finalmente ele chega, ele prega para a cidade de Nínive, ele diz, dentro de 40 dias, e Nínive será subvertida. E, curiosamente, a despeito dessa pregação reduzida e de má vontade, o povo se arrependeu. O próprio rei ouviu, decretou um jejum, começou a pensar, olha, vamos jejuar, vamos buscar esse Deus, quem sabe ele não se arrepende desse juízo que está determinado. O próprio rei de Nínive decretou um jejum até para os animais, até os animais foram cobertos de pano de saco. Imagina isso, né? Se eu fosse um dos animais, dizia, o que eu tenho a ver com isso? Deixa eu comer, não, né? Você não vai comer, não. Até os animais vão ter que fazer jejum, né? Era uma consternação geral. E Deus, que é rico em graça e misericórdia, não mandou o juízo que havia sido anunciado. E Jonas foi o primeiro missionário que ficou irado porque as pessoas aceitaram a mensagem que ele estava pregando, não é? Todo pregador fica feliz quando há uma reação positiva. Jonas não queria. Ele queria que todo aquele povo pecador fosse para o inferno. É isso que eles merecem. Eu estou falando aqui, Senhor,
Só porque eu já tentei e não deu certo. Eu vou dizer, mas o meu coração, né, eu não quero que ninguém se arrependa, não. Curioso. Mas o povo se arrependeu. E o texto diz aí no capítulo 4, verso 1, com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia, olha só, sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. É verdade, esse é o nosso Deus. E Jonas devia ter dito isso e terminando dizendo, glória, que bom que o Senhor é assim. Diz, não, eu não estou gostando que o Senhor é um Deus misericordioso. Agora ele esquece que foi por causa da misericórdia de Deus que ele sobreviveu, né? Muito bom, a gente fica feliz quando a misericórdia nos alcança, mas não está fazendo nada para que essa misericórdia alcance os outros. Que atitude mais egoísta. Então, verso 3, ele diz, peço-te, pois, ó Senhor, tire-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Pronto, eu estou tão irado com a bondade do Senhor para esse povo que eu prefiro morrer, não quero mais ficar vivo. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Boa essa pergunta, né? Eu tenho vontade de fazer essa pergunta, às vezes eu faço, quando eu tenho intimidade, eu vejo uma pessoa aí e diz, peraí, é razoável essa tua ira? Tu está no teu juízo perfeito ou tu perdeu a cabeça, né? Para um pouquinho, geralmente a pessoa irada, ele faz loucura, ele diz loucura, ele perde o senso de equilíbrio. Provérbios diz que a gente não deve andar com o homem iracundo. Ele diz que o iracundo é como uma cidade sem muros, não é? Ele diz que o iracundo destrói muitas coisas. Há pessoas ainda que se orgulham, dizem, é porque eu sou pavio curto, já viram isso, né? Não, é porque eu sou pavio curto, é o meu jeito. Deixa eu explodir, depois... Que presepada é essa? Que história? Não, é porque é o meu jeito, é o seu jeito, é? E o Espírito Santo não mudou isso? Como é isso? E você ganhou um novo coração? Que novo coração é esse que você continua sendo a mesma pessoa intempestiva, irritada, orgulhosa, temperamental e que destrói o mundo quando é contrariado? É muito interessante isso, né? Não, mas é o meu jeito, é o meu temperamento. Bonito, né? Isso não tem jeito, eu nasci assim, sou sempre assim, sempre Gabriela. Não. Isso é o famoso crente Gabriela, né? Pense. Jesus tinha 2 apóstolos que eram conhecidos como filhos do trovão, lembram? Os filhos do trovão, quem eram eles? João e Tiago. É porque eles eram homens mansos, assim, calmos, pacíficos? Não é possível que esses homens fossem mansos e recebessem o apelido de filhos do trovão. Na verdade, eles não tinham nada de mansidão, eles eram homens iracundos mesmo. Tem um certo momento que eles querem pedir que desça fogo do céu para queimar uma aldeia de samaritanos, porque eles não receberam. Está indo passando com Jesus, os samaritanos dizem, não, a gente não vai receber vocês não. Aí os 2, Tiago e João, dizem assim, Senhor, deixa a gente dar só uma lição para esse povo, uma coisa básica. Nada demais, não, só pedir que desça fogo do céu e sapeque todo mundo lá. Engraçado, né? Que homens mansos esse. O Senhor diz, vocês não sabem de que espírito... Olha, eu não estou com você... Como nós dizemos hoje, Jesus já olhou para eles, nem te conheço, não quero saber quem é vocês. Que absurdo, né? Querer pedir descer fogo do céu para queimar todo mundo, porque eles não deram hospedagem para eles. Esses eram os homens, filhos do trovão. Mas sabe como é que João terminou a vida dele? Qual foi o título que João recebeu? O apóstolo do amor. O apóstolo do amor. Aquele João que era o filho do trovão termina conhecido como apóstolo do amor. Leia as epístolas de João, amai-vos uns aos outros. O homem que mais ensinou sobre amor, o homem que se tornou um exemplo de mansidão, de paciência. Houve uma mudança? Claro que houve. Então não venha com essa história de que é o meu jeito. Bom, mas voltando aqui, verso 5. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Ele sai e diz assim, eu vou ficar aqui só para ver o papoco, eu quero ver só o negócio pegando fogo, né? Porque não é possível que Deus não queime esse povo.
Então fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas se alegrou, ora, mas coisa boa, né? Uma plantinha aqui para me dar um pouco de conforto. Ele se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. E de novo, o profeta irado, pavio curto, diz aí o texto, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Pronto, Senhor, eu aguentei até agora, mas essa aqui é demais, agora eu quero morrer. Pronto. Se eu fosse Deus, ainda bem que nós não somos Deus, né? Se eu fosse Deus, tu quer morrer, desgraçado? Pois tu vai morrer mesmo, né? 2 vezes tu já pediu. Mas Deus é rico em misericórdia, compassivo e se arrepende do mal. Ainda bem, né? Porque ele não é como nós. E Jonas agora pediu outra vez. Então Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável minha ira, feito um cachorro brabo, né? É razoável, sim. Antes eu não tinha, agora eu tenho razão. Eu quero morrer e eu tenho razão para morrer. Bicho brabo. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas. Eu acho que isso aqui é crianças, só crianças. Crianças antes da idade da razão. Que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E também muitos animais. Aí, pastor Evaristo, os animais, né? Ficou feliz. O Senhor tem compaixão das pessoas e dos animais, né? Então, cuide do doguinho lá. Enfim, curioso isso, né? Mas o que eu acho mais bonito no livro de Jonas é a maneira como a história termina. Não tem um final, termina com uma pergunta, notaram? Né? Termina com uma pergunta. Não é assim que... Isso não é um bom final para uma história. E o que foi que Jonas disse? E aí, ele aceitou? Não. Porque aí o Senhor deixa de falar com Jonas e fala conosco. É mais ou menos assim. Qual é o final que você dá para essa história? Aí foi para Jonas. Essa foi a situação. E você? Como é que você está reagindo diante disso? Mas aí nós temos a ira de um homem por não aceitar os bons propósitos de Deus. A ira humana pode ser também uma expressão de pecado, mesmo quando tem motivações recomendáveis. Tiago 1:20, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nem toda ira é pecaminosa, mas nós, por sermos pecadores, raramente vamos nos irar sem cometer pecado. Tiago diz que a ira não produz a justiça de Deus. O remédio para a ira não é liberar a força destruidora contida no coração, mas ser cheio do Espírito Santo. O remédio para a ira é domínio próprio. Domínio próprio é o Espírito Santo que nos dá. Não precisa tomar um remédio. Uma vez uma senhora me procurou com o marido, que era iracundo, né? Virava bicho, né? Tinha hora que qualquer coisa virava bicho, queria derrubar a casa e tal. E aí ela disse: pastor, é porque ele foi uma vez para um médico, um psiquiatra, e ele disse: não, é porque o seu marido tem uma doença, chama-se a síndrome da ira incontida. Bonito, né? Muito bonito. Então pronto, ele é doente, pode sair gritando com a mulher, com os filhos, chutando o cachorro, é porque ele tem uma síndrome. Para a Escritura, ele tem pecado no coração. Ele tem muito orgulho, autossuficiência. Ele é uma pessoa que não tem um espírito humilde. Ele não é controlado pelo Espírito Santo, ele não tem domínio próprio. Essa é a descrição da Escritura, não é síndrome da ira incontida. Tá? Um dos piores males que essa abordagem faz é essa vitimização do pecador. O pecador não pode mais sentir culpa. Culpa é bom. Sentir culpa é sinal que a nossa consciência ainda está funcionando. Quem não sente mais culpa está numa situação terrível, porque a culpa é um mecanismo que Deus coloca dentro de nós para saber que nós transgredimos e precisamos do perdão do Senhor. Nós não temos que destruir a culpa. A culpa vem da função normal da consciência. Mas hoje o que se faz é
Não, vamos procurar alguém para jogar a culpa do seu problema, né? Essa jovem que eu falei há pouco está sendo acompanhada. E ela já descobriu quem é a culpa. Ela não tem, a culpa não é dela, não. A culpa é do pai dela. A pessoa que está aconselhando, o terapeuta secular, diz: não, é porque seu pai tinha uma criação muito rígida. Era essa coisa, é por isso que você está com essas crises. A culpa não é sua, a culpa é da sua família. A culpa é do patrão que você teve. Foi aquele patrão. A culpa foi aquele seu colega que fez bullying com você, chamou você de barrigudo, de cabeça de coco, de esqueleto, sei lá o quê, né? Então é por isso. Hoje tem história de bullying. Isso é engraçado isso. No tempo da nossa infância não tinha isso, não. Não era, não? Hoje parece que os meninos são de algodão doce. Se tocar, ele murcha. Se pingar um pingo sereno, aí murchou o menino, né? Tudo frágil. Os meninos Nutella. No nosso tempo era raiz, né? Tinha negócio, a gente tinha o que chama bullying. Hoje chamava apelido. Tá mangando, tá mangando de mim. Mas nunca vi nenhum menino pegar uma arma, uma faca para matar o professor. Nunca vi o pai indo na escola brigar porque estão fazendo bullying com meu filho, né? Fazer com que a direção tire o professor porque disciplinou. Bullying? Que negócio de bullying? Chegasse em casa, né? Diz: meu pai, o menino disse que eu sou feio. O pai dizia: tu não é feio mesmo. Ainda ele disse a verdade. Ora mais. Eu sei lá quantos apelidos eu tinha. Eu sei que um era esqueleto, que eu não tinha carne para fazer um pastel, era só a grade, né? Esqueleto, caboré, era todo tipo de apelido. Agora era assim, ele me dava um apelido, eu dava outro para ele, pronto. Aí a gente saía, um dizendo para o outro, achando graça, no outro dia voltava. Mas não tinha nenhuma dificuldade, né? Acho que a gente tinha uma resistência, porque a gente tinha uma estrutura de disciplina familiar que nos tornava resistentes, que não encobria os nossos pecados, não é? Que fazia com que a gente andasse na linha. Hoje não existe mais isso. Então, temos essas situações. Uma das formas que muitos ensinam, se você tem ira, nos Estados Unidos tem até uns bonecos. Você compra um boneco e você traz o boneco, bota na sua cama, ou então bota, coitado, bota no painel do carro. Então você está dirigindo e alguém cortou, e você ficou irado, você dá um soco no boneco, coitado, o que o boneco tem a ver? É para você expressar a sua ira, é a melhor maneira. Ou então pega um cacete e meta chibata no boneco até você cansar, porque aí você vai liberar a sua força destrutiva, aí você se acalma, não é? Engraçado, não é? Muito bonito, né? Vai jogar a culpa nos outros, né? Tudo isso são maneiras erradas de lidar com aquilo que a Bíblia chama de pecado. Que hora é essa? Deixa eu ver aqui, 8h30, está terminando. Ansiedade. Ansiedade é o mal do século, não é? Todo mundo está ansioso hoje. Todo mundo parece que está tomando ansiolítico. As crianças estão sendo tratadas de ansiedade com remédio. Não já pensou nisso? Eu achei mais interessante recente é que nós, depois que mudamos para lá, inventamos de criar gato. Olha só, quem não tem o que fazer vai criar gato. Nós temos 3 gatos em casa, né? Nunca tínhamos gato, agora pronto, ficamos doidos por gato, cada dia chega um. E um desses gatos entrou no motor do carro. Minha esposa estava saindo, o rabo ficou preso na correia, ela ligou o motor, imagina aí, né? Foi muito triste. Nunca pensei que eu ia ter tanta pena de um gato, mas tive muita compaixão do bichinho. Não conseguia tirar, ficou preso na correia e tal. Foi preciso os bombeiros cortar a correia. Sobreviveu. Ele tem 7 vidas, acho que ele perdeu umas 5 ou 6, mas ficou com uma. Mas criou uma ferida imensa no rabo dele. Eu achei que tinha quebrado, se queria cortar. Mas não, ficou um pedaço assim, carne viva. Então tivemos que tratar muito tempo. Mas o que era curioso é que, quando foi para o veterinário a primeira vez, ela deu um remédio, umas gotas, assim, essas gotinhas aqui é para cuidar da ansiedade dele. Meu Deus do céu, até os gatos têm ansiedade, quem já pensou nisso? É porque ele está muito ansioso, então tem que dar essas gotinhas para ele, imagina, né? Ansiedade não pode ser considerada uma doença, porque não andeis ansiosos é uma ordem divina. Não pode ser um problema.
para ser tratado com medicamento, como uma doença, porque Jesus disse que nós não devemos ser ansiosos. Se o Senhor diz que é pecado ser ansioso, então é um problema espiritual, entende? A raiz desse problema está na alma, porque Jesus jamais iria dar uma ordem dizendo, não pegueis gripe, não tem isso. Nunca tenhais enxaqueca, não tem esse versículo, né? Jamais dê uma topada e arranque a cabeça do dedo, não tem isso. Porque isso são problemas físicos. Mas tem na Escritura, não andeis ansiosos. É uma ordem. Se é uma ordem, eu devo obedecer. Se eu devo obedecer, algo que o Senhor diz está sob a minha responsabilidade de cuidar disso. Agora, irmãos, vocês sabem que isso é completamente contrário a tudo que a gente aprende, né? Tudo que aprende. Mas está escrito em Mateus 6,25. A ansiedade e preocupação são expressões de falta de confiança na soberania e providência de Deus. Romanos 8, 28 e 29. Esses versículos são essenciais para tudo na vida. Mas abra lá em Romanos 8. Beber água, que eu já estou ficando ansioso porque eu não bebi água. Estou entodeado. Romanos 8, 28 e 29. Olha que versículos preciosos. Sabemos que todas as coisas cooperam. Eu não gosto bem dessa tradução, não. Alguém tem outra tradução aí? Hã? Não, contribui? Mas só isso? A mudança é só essa? Não, nessa frase especificamente, a NVI em português fez uma tradução muito melhor, porque diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a mensagem do versículo, porque quando eu leio assim, todas as coisas cooperam, a gente diz assim, mas como é isso? As coisas, elas se unem por si só, né? Como diz os espíritas, o universo está conspirando. Não, claro que não é isso, não é? É Deus que age, tá? Então eu gosto, embora a palavra Deus não esteja no texto original, aqui está uma tradução bem literal, mas eu gosto que nesse aspecto aí deixou muito clara a mensagem do versículo. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí vem a pergunta, Deus age em todas as coisas para o bem, mas o que eu estou enfrentando não é bem. Perdi o meu emprego. Não tenho perspectiva de como eu vou sustentar minha família. Como é isso? Deus age em todas as coisas para o bem. Que bem é esse? Não estou vendo bem nenhum. Não é? Estou doente. Qual é o bem nisso? Como é que Deus está agindo para o meu bem? Deus age em todas as coisas para o nosso bem, mas é Ele quem define o que é o bem. Não é o bem que nós definimos. Entenda isso. É o bem que Deus tem para nós. E qual é o bem que Deus tem para nós? É o versículo 29. Ele explica. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Esse é o grande bem de Deus para nós. Deus age em todas as coisas para que nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo. Não é para que nós tenhamos sempre saúde, dinheiro no bolso, sem problema. Não é isso. O grande bem de Deus para os seus filhos é que eles sejam a imagem perfeita de Jesus Cristo. Que Cristo seja visto em nós. Independente do que seja, se aquela situação, se aquela circunstância vai fazer com que Cristo seja visto em mim, esse é o bem de Deus para mim. Esse é o bem de Deus e a gente dá glória ao Senhor. O mundo está vendo o Filho de Deus em mim por meio dessa situação. É isso que Deus quer fazer como nosso grande bem. Deus é soberano. Deus age em todas as coisas. Há um conceito de providência. Há um livro que eu gosto de recomendar muito, do autor, o autor chama-se Jerry Bridges. Traduzido, o título é Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos aflige,
fere e golpeia. Esse é o título do livro publicado pela editora Nutra. Vale a pena ler esse livro, vale muito a pena. E ele, numa certa altura, ele dá uma definição da providência de Deus que eu nunca esqueci. Ele diz: a providência de Deus significa que Deus age em todas as coisas, pessoas e circunstâncias, visando a sua glória e o bem do seu povo. Deus age em todas as coisas com dois propósitos: a glória do seu próprio nome e o bem do seu povo. Tudo que Deus faz, permite, tem esse alvo. E esse maior bem é que Cristo seja visto em nós. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos, olha lá, é ordem negativa. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não, mas a situação é muito difícil. Coisa alguma, não interessa o que seja. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Paulo está dizendo, ao invés de ficar preocupado, que é pré-ocupado, a própria palavra já diz, é você se ocupar antes, é uma pré-ocupação. Eu devo estar me ocupando com isso amanhã, mas como eu já estou hoje com a minha ansiedade, lidando com isso, eu estou preocupado. Ao invés de eu estar só ocupado na hora certa, eu estou preocupado, me ocupando antecipadamente. Como se isso fosse resolver, não é? Paulo diz, ao invés disso, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E qual é o resultado disso? Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus que nós não conseguimos explicar pela lógica humana, que é totalmente fora da curva dentro do pensamento humano, que você não sabe dizer porquê, e que o mundo não entende, mas você diz, eu estou em paz, mas como? Não sei, excede o meu entendimento, está muito além da minha capacidade de explicar, mas eu estou em paz, o Senhor me dá essa paz, ok? Então, é assim que a palavra de Deus trata. A cura da ansiedade está em entregar ao Senhor o controle da nossa vida e confiar as suas promessas. Não vou ler por questão do tempo, mas esse texto de 1 Samuel é o texto de Ana, a mãe de Samuel. Ana era uma mulher triste, Ana não tinha filhos, a Bíblia diz que numa determinada altura ela não estava comendo, ela foi para a celebração e ela não comia, ela estava tão abatida que ela não queria se alimentar, mas num determinado momento ela resolveu entregar a Deus essa preocupação, resolveu orar ao Senhor, e o texto termina, no final do capítulo 1 diz que Ana orou ao Senhor, derramou a sua alma, exatamente essa frase diz, eu venho derramando a minha alma, ela disse para o profeta Eli, e depois diz assim, e Ana saiu dali, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Curioso isso, né? Não tinha resolvido o problema, ela não sabia se ia ter filhos, posteriormente Deus dá um filho, mas ela sair da oração, ela não tinha certeza, Deus não falou, olha, eu vou te dar, não, mas Ana entregou ao Senhor, então se ela entregou ao Senhor, ela já saiu feliz, o que vier está nas mãos de Deus, o seu semblante já não era triste, é impressionante, a paz de Deus é exatamente isso que Ele faz. 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele o quê? Toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ao invés de lançar sobre o Senhor, nós lançamos sobre os nossos ombros, aí ficamos esmagados, como Atlas, né? Aquele deus da mitologia grega, levando o mundo nas costas, e nós vamos sendo esmagados pelo peso da preocupação. Entrega ao Senhor, e você vai ter descanso para a sua alma. Recente eu preguei, recente eu preguei num texto
que eu expliquei para os irmãos. Normalmente a gente prega nesse texto mensagem evangelística, mas não é só para isso. Mateus 11, a partir de 28, onde o Senhor Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para vossas almas. Essa frase é que me chamou a atenção. Jesus está prometendo descanso para a alma de todos, não é só para o que não tem a Cristo, não. Ele dá descanso para o perdido, mas os crentes às vezes estão cansados também. Estão cansados e não vêm a Cristo para receber esse descanso. Achareis descanso para a vossa alma. Você não precisa carregar na sua alma o peso da preocupação e da ansiedade. Entregue ao Senhor. Esse texto aí é o meu remédio de dormir, viu? É o meu remédio de dormir. Quando estou preocupado, ansioso, que às vezes você vai para a cama assim, rodando, pensando: já sei qual é o meu remédio. Vinde a mim todos os que estáis cansados. Senhor, eu estou cansado, eu estou vindo para ti. E sobrecarregado, estou sobrecarregado. E achareis descanso para a vossa alma. Antes de terminar eu já estou roncando. É bom demais. E não gasto um centavo com remédio. Ó. Nem tem contraindicação. Posso tomar quantas vezes eu quiser. Não tem efeitos colaterais. Dá um sono bom demais, né? Maravilha você poder dizer: está nas mãos do Senhor, então está em boas mãos. Pronto, até amanhã, e você dorme, né? Antes de corrermos para ajuda humana ou para medicamentos, devemos correr para a palavra de Deus, a fim de encontrarmos suprimento para nossa necessidade espiritual. Socorre-nos, Senhor, pois vão é o auxílio do homem. Salmo 60, 11. Muito bonito isso. Socorre-nos, Senhor, porque vão é o auxílio do homem. Nós achamos que o auxílio do homem é o que resolve. Tem um helicóptero aí voando, né? Já foi. Tá certo, eu também tinha feito isso aí. Deus ama os animais, mas esse besouro aí estava precisando de uma lição. A comunhão dos santos e a oração são meios eficazes para sermos assistidos pela graça de Deus, quando estamos enfrentando dilemas espirituais, não é? Podemos entrar ousadamente junto ao trono da graça, a fim de receber graça e socorro para a ocasião oportuna. Irmãos, nós temos acesso à presença de Deus, nós temos um meio de entrar na presença do Senhor por meio das orações. Vocês sabiam que a oração do justo é o contentamento do Senhor? Está escrito. A oração do justo é o contentamento. Deus é tão bom que Ele tem prazer em nos ouvir orando. Ele fica feliz quando nós vamos a Ele em oração. Nós temos esse meio da graça para receber socorro em ocasião oportuna. E qual é a ocasião mais oportuna, se não essas, quando a nossa alma está pesada? Temos que vir ao Senhor. Às vezes nós estamos morrendo de sede ao lado da fonte. Não precisamos morrer de sede, nós podemos correr para a fonte, que é Jesus Cristo. Qual o remédio para isso? Tristeza. O remédio para a tristeza é a alegria do Senhor, que é a nossa força. Neemias 8:10 diz. Depois vocês leem os textos. Qual é o remédio para a ira? É o controle do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É isso, né? Lá no final. Esse é o remédio para a ira. Qual é o remédio para a ansiedade? Confiança nas promessas do Senhor. Não te mandei eu? Ser forte e corajosos, não tema nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que fores. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Senhor é o meu pastor e nada me fará falta. Pode até faltar alguma coisa, mas se faltar não faz falta. O Senhor é o meu pastor e nada me fará falta. Amém? Obrigado, Senhor, por esse tempo. Que a sua palavra seja guardada em nosso coração para a glória do Senhor, para que possamos te servir fielmente. Em nome de Jesus. Amém.